Se você por um momento deixou de lado aquilo que um dia para você foi muito importante, saiba que você pode trazer aquilo de volta para sua vida. Apostasia. O que é apostasia? O que é uma pessoa que apostata da fé? No vídeo de hoje eu vou esclarecer um pouco mais sobre apostasia e mostrar para vocês que no mundo de hoje em dia, na atualidade, há muitos que apostatam da fé em Deus. Lá em 1 Timóteo 4 vai dizer bem assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Bom, uma apostasia é alguém que está abandonando a fé. Uma pessoa que apostata da fé é uma pessoa que deixa de lado os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, né, que muitos apostatarão, ou seja, muitos deixarão de lado os caminhos do Senhor porque estarão dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, a palavras que não agregam valor a Deus, a mentiras do diabo. E como tem pessoas que deixam de lado a fé hoje em dia, como tem pessoas que abandonam os caminhos do Senhor nesses últimos dias, porque o inimigo está pegando pesado para afastar, para fazer com que os filhos de Deus venham a deixar os caminhos do Senhor de lado, para buscar aquilo que é passageiro. A própria Bíblia vem falar como é que acontece uma apostasia na vida de alguém. Começa, muitas das vezes, por ela dar ouvido a espíritos enganadores. Existem muitos espíritos enganadores por aí afora, enganando, querendo enganar os escolhidos do Senhor e a todos nós. E esses espíritos, eles têm um papel de trazer a mentira. Esses espíritos, ele tem um papel de trazer tudo aquilo que é oposto ao Evangelho de Deus, para fazer com que a gente venha ficar cada vez mais distante da verdade e dos caminhos do Senhor. Mas também, não é somente dar ouvido a esses espíritos enganadores que muitos abandonam a sua fé, mas muitos também deixam os caminhos do Senhor de lado quando desejam novamente voltar aos velhos hábitos que essa pessoa tinha antes de conhecer a Deus. Essa pessoa, ela passa a desejar voltar às velhas práticas que ela tinha antes, e isso fala mais alto. E como essa pessoa não consegue alimentar o seu espírito para deixar isso de lado, ela acaba caindo em tentação e voltando a fazer os velhos hábitos que fazia antes e, consequentemente, apostatando da fé. Porque quanto mais a gente mergulha as coisas deste mundo, a nossa fé, ela vai diminuindo. E também nós precisamos entender que o inimigo, ele coloca dúvida na nossa cabeça, para que a gente venha a duvidar de Deus, para que a gente venha a atribular a nossa fé em Deus. Porque o inimigo, ele tenta, de todas as formas, fazer com que a gente perca a fé em Deus. Bom, para quem conhece a palavra de Deus e entende que a gente já se tornou uma nova criatura após aceitar o Senhor, a gente tem que deixar tudo de lado, tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que não agrega valor para Deus e tudo aquilo que é passageiro, que é vaidade. Porque a Bíblia diz, né, que Deus, ele tem algo novo preparado para cada um de nós. E muitas pessoas, não são todas, né, mas a maioria, né, elas sentem um desejo de voltar para aquela vida que ela tinha antes. Elas começam a lembrar que a vida delas eram boas, começam a lembrar que o que elas fizeram no passado era divertido e, consequentemente, o inimigo vem trabalhando nas mentes para que ela venha tomar essa decisão de voltar a fazer o que ela fazia antes. E quando essa pessoa volta a fazer o que ela fazia antes, ela começa a duvidar da sua fé, a duvidar dessa nova vida que ela teve em Cristo Jesus. E ela começa a escolher as coisas do passado e deixar de lado aquilo que Deus pede. Nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque não é só com essas pessoas, mas com todos nós que entregamos a nossa vida para o Senhor e buscamos ter uma nova vida. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar dia após dia fazer com que a gente venha a voltar para o nosso velho eu, fazer com que a gente venha a voltar para as nossas velhas práticas, porque dessa forma a gente vai estar dando legalidade para ele trabalhar nas nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus vem dizer, né, que nós estamos em guerra, uma guerra entre a carne e o espírito. E o que é isso? O que é carne e espírito? Bom, essa carne é o que a gente quer, os nossos desejos aqui da terra. Por exemplo, se divertir, ir pra festa, pra balada, ir pra paredão, fumar, beber e namorar, ficar, fornicar, adulterar. Essas são as práticas da carne que o nosso corpo pede, né? Que o nosso corpo quer saciar ali os desejos. E o que é espírito? O que é que o espírito pede? O nosso espírito, ele pede aquilo que está por vir, aquilo que é permanente, aquilo que vai ficar para sempre. Mas nós temos que saber alimentar aquilo que é mais precioso. Por isso que a Bíblia diz para a gente alimentar o nosso espírito. Porque quando a gente alimenta o nosso espírito, o nosso corpo fica de pé. Quando a gente lembra que o que está por vir é permanente, a gente não perde tempo com alguns minutos, segundos, momentos de prazeres carnais que a nossa carne quer aqui nesta terra. Porque isso não se compara com a glória de Deus que está por vir e que a gente vai estar inserido neste paraíso. Então tome muito cuidado. Se você é um novo convertido, se você busca Deus já faz um tempo, entende isso que eu estou falando, você sabe que teve dias que você quis voltar a fazer aquilo que você fazia antes, teve dia que você estava em tempo de fazer aquilo que você costumava fazer bastante. Você está aqui alguns exemplos de coisas que o inimigo tenta todos os dias fazer com que a gente venha a voltar a praticar. Você que deixou de lado a bebida, ele vai tentar para você voltar a tomar umas doses novamente. Você que deixou de lado cigarro, maconha ou diversas outras drogas aí que a gente inala, o inimigo vai fazer você voltar a ter essas práticas novamente. Você que deixou a masturbação de lado, você que deixou a pornografia de lado, ele vai tentar para que você venha a voltar a fazer esses velhos hábitos. Isso vale também para baladas, festas, curtição, até mesmo amizades que nos afastam do Senhor. O inimigo vai fazer você voltar a errar, a tropeçar nessas pedras de tropeço, porque ele coloca no nosso caminho. Mas se você tem um entendimento disso, você sabe que você tem que se desviar dessas pessoas e dessas coisas que querem nos afastar dos caminhos do Senhor. A gente tem que ser forte. E a gente tem que entender também que a gente não vai conseguir sozinho. Mas Jesus, ele está aí para nos ajudar. Jesus, ele nos dá essa força que a gente não tem. Muitas das vezes, a gente é fraco, eu falo isso por mim mesmo. Muitas das vezes, o inimigo tem me tentado para fazer com que eu venha a voltar a fazer aquelas velhas práticas que eu fazia antes. Mas eu peço força a Deus, né? Todos nós temos que pedir força a Deus para que a gente não venha cair nessas tentações, né? Porque a oração que Jesus, né, nos ensinou, né? Lá no sermão ali, quando ele estava ensinando ali as pessoas, ele falou, né? Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Ou seja, Jesus, ele nos ensinou a pedir a Deus para que ele nos livre do mal.
E o que é este mal? Bom, este mal é tudo que eu citei aí ao longo do vídeo, né? Esses velhos hábitos que a gente tinha antes, essas velhas manias, essas modas feias que a gente deixou de lado. O inimigo vai fazer com que a gente venha cair em tudo isso novamente. Mas a gente tem que ser forte e confiar em Deus, porque o que Ele tem preparado para nós é muito mais melhor do que o que tem aqui nesta terra, porque aqui nesta terra tudo vai passar. E essas são algumas coisas que o inimigo vai tentar a gente para que a gente venha cair novamente e dessa forma apostatar da fé. O inimigo ele quer, porque quer de todas as formas fazer com que a gente venha desviar a nossa fé em Deus e concentrar-nos nos prazeres aqui desta terra, porque isso é uma distração para nós. E porque quando a gente foca nas coisas da terra, a gente esquece do que está por vir. A gente esquece que Deus prometeu pra gente um paraíso. E Ele quer porque quer de todo jeito que Ele pode. Ele usa tudo que Ele tem para distrair a gente, fazer com que a gente foque naquilo que é passageiro e deixe de lado aquilo que é eterno. E com certeza você já viu por aí alguém que antes ele buscava Deus, ou ela, antes essa pessoa estava na igreja e agora ela já não está mais, ela já deixou de ser crente, ou o pessoal fala, né, agora deixou de ser crente, não é mais crente não, né? Vocês com certeza já ouviram, né, ouviram alguém, né, nessa situação, né? Bom, essa pessoa, ela apostatou da fé, deixou os caminhos do Senhor de lado, porque ela deixou o inimigo prevalecer e ela não clamou por Jesus para que ele o livrasse da tentação. E a gente tem que confiar em Deus, porque é Ele que vai nos livrar quando essas provas estiverem vindo à tona na nossa vida, porque o inimigo ele vai tentar nos afastar dos caminhos de Deus. Mas quando a gente tem o Senhor Jesus ao nosso lado, Ele nos dá essa força que a gente não tem para a gente conseguir vencer tudo aquilo que é desagradável para Ele, porque Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra, e o desejo que Ele quer para cada um de nós é que a gente venha vencer tudo aquilo que Ele não quer e que Ele não gosta, porque o pecado é que faz separação entre nós e Ele. E esses são alguns motivos que alguém que se entrega para isso, abandona a fé e deixa os caminhos do Senhor de lado. E nós temos que ter cuidado para que a gente não venha tropeçar nisso, porque isso pode custar muito caro para nós, porque a salvação é individual. O que acontece no mundo de hoje é muitos copiando uns aos outros. É aquele negócio de geração, aquelas modinhas que as tendências que vai pegando um e outro. A gente muitas vezes acaba caindo nisso, sabe? Muitas vezes uma pessoa acaba olhando para o seu próximo ali, o seu amigo, que é como inspiração, e acaba indo ali no rumo que ele está indo também. E muitas vezes até pensa, se eu vou pro inferno ele também vai, então se não der certo, não vai dar certo para ele também. Mas a gente tem que pensar em nós mesmos, escolher o que é melhor para nós, porque a salvação ela é individual. A gente não pode olhar para o nosso próximo, para o nosso amigo e ver que ele está no caminho errado e consequentemente gostar também, porque ele é seu amigo e ele é próximo a você. Ele só não conhece a verdade, mas você conhece. Então você tem que fazer por si e alcançar esta vida que precisa conhecer a verdade. Então nós temos que ficar atento e fazer de tudo para que pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. E você é o escolhido do Senhor para levar o evangelho para toda criatura, para os seus irmãos, amigos, parentes, próximos, porque o Senhor tem uma grande obra para concluir na tua vida. E você não vai morrer até essa obra se cumprir, porque o diabo ele tenta matar aqueles que o Senhor tem planos. O diabo tentou matar Jesus, o diabo tentou matar muitos profetas, muitas pessoas importantes ao longo da história da vida, mas ele não conseguiu, porque os planos do Senhor é o que vai se cumprir na minha e na tua vida. Recebe esta palavra profética, porque é dos céus. E não abandone a sua fé, não deixe os caminhos do Senhor de lado. Saiba, né, que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Vocês, eu, vocês, todos nós seremos tentados diariamente a deixar nossa fé de lado, porque o inimigo está onde? Em redor, procurando qualquer pessoa para tragar, para afastar dos caminhos do Senhor. E a luta vai ser diária. E a gente tem que guerrear, né? Tomai-vos sobre vós a armadura de Deus, lá de Efésios 6, para que a gente venha suportar, né, os dardos, né, as setas, né, um desejo de voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, para que a gente venha triunfar sobre as trevas e, consequentemente, chegar lá, no reino de Deus, que está preparado para cada um de nós, que não é fácil, né? Enquanto a gente está aqui na terra, nossa carne vai querer aquilo que não é do agrado de Deus, mas nosso espírito pede os céus. E a gente tem que alimentar mais ele, lendo a Bíblia e focando no reino dos céus e buscando amizades que vão nos aproximar de Deus. E se você se afastou dos caminhos de Deus, se você por um momento deixou de lado aquilo que um dia para você foi muito importante, saiba que você pode trazer aquilo de volta para a sua vida. Você precisa buscar a Deus para que Ele venha renovar você. Porque enquanto você não buscar Ele, o inimigo vai estar aí, impedindo, criando barreiras para que você não venha alcançar Deus. Porque ele tenta, de todas as formas, fazer com que a gente se distancie de Deus. Porque o principal que a gente tem que buscar é Deus. E Ele luta para que a gente venha a se isolar de Deus e a deixar Deus de lado. Mas se você por um momento se esfriou, deixou Deus de lado, sabe que Deus espera cada um de nós, porque Ele não quer que ninguém morra ou pereça, mas Ele quer salvar todos nós. Então aproveite esta oportunidade que Deus tem de querer você ao lado dele. E não se esqueça que Deus quer dar os céus para mim e para você. Mas a gente tem que abrir a porta do nosso coração, porque a palavra dele vai dizer, né? Eis que está a porta aí, bata. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar e fazer a transformação morada na vida de cada um de nós. Fique com essa reflexão no seu coração e não se esqueça que no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ser tentado pelo adversário das nossas almas. Mas contudo nós somos mais do que vencedores, porque Jesus, ele é general de guerra, ele é por nós. Ele não vai deixar a gente crescer, porque ele tem o domínio sobre todas as coisas e ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele concede vitória a todos aqueles que honram e temem o nome do Senhor.